Olá, gente, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu dividir uma experiência bem curiosa com vocês relacionada à minha conversão. Eu me converti no acampamento de 1988 e logo depois que eu me converto, que eu passei por essa crise, essa experiência de salvação, de conversão e tal, Deus colocou assim no meu coração um desejo muito grande pela Bíblia, né? Eu não tinha o hábito de ler, não tinha o hábito de estudar, mas uma das coisas que para mim isso já é um sinal da salvação mesmo na minha vida, uma evidência para mim da minha conversão, foi um desejo, né, que começou a pulsar dentro de mim pelos estudos, pelo aprendizado. E eu então eu queria ler um tipo de livro que realmente fizesse a diferença nesse começo da vida cristã. O primeiro desejo que eu tinha era de entender a Bíblia, né? Eu achava a Bíblia um livro maravilhoso, né? Sempre achei um livro maravilhoso, mas com muitos abismos, né? Com muitas dificuldades para entender o conteúdo da Bíblia. Então eu comecei na minha jornada espiritual querendo saber por onde começo. Eu me lembro até hoje, conversei com um rapaz, que filho de um pastor, né? Ele falou para mim: Cristiano, você deve começar aprendendo a entender como que a Bíblia foi estruturada, entender como os livros da Bíblia são organizados e sobre todas as coisas você precisa ter o mínimo, né, de conhecimento de fundamentos para se interpretar a Bíblia, né? Então você precisa aprender a interpretar a Bíblia corretamente. Quando você lê um texto, né, como é que você lê esse texto e interpreta o significado desse texto. E ele então recomendou um livro para mim, que já faz muitos anos que não se publica mais no Brasil, uma grande pena. Talvez você ache no sebo, algum lugar assim. Mas é um livro de um autor chamado Walter Henderson, uma coisa assim, Henderson, acho que é isso, que é o nome dele, Walter Henderson, ok? E, pois bem, há alguns anos atrás eu estava num sebo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem muitos lugares onde vende livro de segunda mão, até nos bazares de roupa você compra livro. E tudo muito barato. Esse livro aqui eu paguei $5 nele, né? Enfim, $5 e 95 cents, super baratinho, num thrift store, como a gente chama lá, né? Um thrift store. Pois bem, eu achei esse livro pelo nome do autor. Na hora que eu folhei, eu falei exatamente o livro que eu não tenho mais. E esse autor aqui, ele vai então dar aqui, sei lá, acho que uns 30, 40 princípios muito básicos e muito fundamentais sobre a interpretação da Bíblia, né? E ele divide aqui no que ele chama de princípios gerais de interpretação, princípios gramaticais, históricos e teológicos, né? É bem interessante a forma. Então esse livro para mim foi extremamente importante, como até hoje ele é. Então eu tenho essa cópia dele em inglês, que não só remete a esse momento na minha vida, né, essa iniciação no processo de entender a Bíblia, de estudar as Escrituras e pregar, como também é uma ferramenta que continua sendo válida. Até hoje existem princípios que eu reutilizo, ou que eu compartilho vez por outra com algum grupo, numa live, alguma coisa assim, alguns princípios. Então eu quero pegar um princípio aqui só para ilustrar isso para vocês do que eu estou falando. Aqui no sexto princípio geral, ele vai dizer que o propósito primeiro da Bíblia, né, é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento, né? Então a Bíblia foi escrita, não foi para nos deixar com uma cabeça grande, cheia de informação, né, e de maneira que a gente não pratique o que está na palavra de Deus, né? Então o objetivo é sempre nos levar à prática, né? O conhecimento é o meio, não é o fim.
Pois bem, tendo dito isso, nesse princípio aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, algumas passagens da Bíblia não são aplicados da mesma forma como foram aplicados no momento em que elas foram escritas. Gente, isso é de uma verdade, de uma seriedade, que se todos os cristãos, de alguma forma, aplicassem esse princípio básico aqui, isso teria evitado diversas heresias, diversas seitas, né? E tanta distorção que existe relacionada à palavra de Deus. Se esse princípio fosse aplicado, e eu vou dar exemplo a vocês. Algumas passagens não são aplicadas da mesma maneira como foram aplicadas no momento em que foram escritas. Por exemplo, se você pegar um livro como o livro de Levíticos, você vai encontrar todo um sistema sacrificial de matar animais. Uma pessoa sincera, mas desinformada, ela pode ler um texto como esse e pode imaginar, será que Deus está pedindo que eu sacrifique um animal para que ele cubra os meus pecados? É relevante isso para os nossos dias, sacrificar animal? Enfim, coisa desse tipo. Então, esse texto foi escrito num momento na história da Bíblia, especificamente com a nação de Israel, que perdeu a sua validade, né? Que caiu na caducidade, que caiu já no obsoleto, né? Exatamente, caiu na caducidade. E isso é um exemplo que eu estou dando aqui, poderia citar muitos outros exemplos que acabam, muitas igrejas, muitos grupos acabam caindo, né, por justamente desconhecerem essa regra básica, que certas passagens foram aplicadas de uma certa forma num contexto anterior e que hoje não pode se aplicar da mesma maneira. Então, como é que eu leio um texto como esse de Levítico? Eu não vou ler o texto de Levítico? Eu vou ler, mas eu vou ler a partir do que já se cumpriu, daquilo que já aconteceu. Como o livro de Levíticos vai falar sobre ofertas variadas, onde se oferecia a Deus para a expiação do pecado, né? Para se cobrir o pecado. Então, de uma certa forma, todas essas alusões, essas referências que aparecem lá, teve um cumprimento profético em Jesus, se cumpriu em Jesus. Então, qual é a beleza, né, para o cristão hoje no Novo Testamento ler um livro como Levíticos? A beleza está justamente quando você começa a entender a gravidade do pecado, como Deus, sendo santo, para se relacionar conosco, o pecado precisava ser tirado do caminho, né? Fala sobre a santidade de Deus, a natureza perfeita de Deus e mais. Tudo isso, todas aquelas ofertas, aquele sistema complicado, né, de se trazer animal, de matar animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal, liberar o animal, né, no deserto, representando que os pecados foram embora. Tudo isso se cumpriu no maior de todos os sacrifícios, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ali onde Jesus carregou os nossos pecados, né? Então nós conseguimos ver a beleza no cumprimento e a gratidão que fica em nossos corações de saber que Jesus foi até a última consequência, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, sabe? Ele foi até as últimas consequências, né? Então existe para nós, então, entendendo esse sistema sacrificial do Velho Testamento, né, fica claro para nós que tudo isso foi agradável a Deus em Cristo, Deus ter sacrificado o seu próprio Filho por amor de nós pecadores, por amor de cada um de nós. Então, esse é um exemplo de uma aplicação do texto, né, uma forma de você olhar o texto sem achar que esse texto deve ser repetido. A mesma coisa em relação ao sábado, a guarda do sábado. Se por exemplo, os adventistas, né, que também são chamados de sabatistas, se eles ao menos entendessem esse princípio, aplicassem esse princípio, né, de que algumas passagens
não podem ser aplicadas hoje da mesma maneira como foram aplicadas naquele momento, não se teria nos nossos dias uma igreja como a Igreja Adventista, onde se guarda o sábado, onde se entende que esse texto esteja falando para nós, quando que o sábado faz parte de um pacto de Deus especificamente com o povo de Israel. A Bíblia nos apresenta diversos pactos na Bíblia, né? E um dos pactos que Deus fez ali com Moisés, na sarça ardente, e ali onde se começa a nação de Israel, onde Deus especificamente dá ordens para a nação de Israel, não onde nasce a nação, mas onde a nação é colocada debaixo dessa ordenança. Então ficaria muito mais fácil entender que nem tudo que está escrito aqui é para nós, não dessa maneira, né? Então esse é outro exemplo, como a questão do comer sangue, carne sufocada, que isso foi uma interpretação equivocada que os testemunhos de Jeová fizeram desse texto, aplicando hoje para os nossos dias. Então, nenhum testemunho de Jeová, por exemplo, doa sangue, né? Infelizmente, isso tem levado aos extremos, como, por exemplo, alguns cristãos que querem se apropriar de textos de cura, onde Deus curou Israel no Velho Testamento, e nesse tempo de epidemia, né, nós vimos pessoas dizendo que eu não fico doente porque Deus é o Deus da cura e Jesus já levou todas as doenças literalmente na cruz, né? Mas enfim, nós morremos, nós ficamos doentes, né? Porque realmente é uma aplicação errada também. E esses dias mesmo um rapaz citava um texto do Salmo 91, onde Deus promete que o mal ou as pragas ou que as enfermidades não chegariam no meio do povo. Importante lembrar que essa promessa ela tem uma validade específica, né? O povo de Israel estava debaixo de promessas específicas, exatamente, e nós não podemos interpretar certas passagens como se elas tivessem o significado para nós hoje da mesma maneira. Por exemplo, durante 40 anos, a Bíblia diz que enquanto o povo andava pelo deserto, que nem a roupa do povo envelhecia. Essa é uma promessa que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Claramente que não. Eu vivo trocando os meus calçados, eu vivo trocando as minhas roupas porque elas se desgastam. Então, esse princípio pode nos livrar de interpretações equivocadas e extremadas quando nós interpretamos que existem promessas que são específicas para tribos específicas, em momentos específicos na história, na linha do tempo da história de Deus com o homem. E que, portanto, essas promessas já não são, nós não estamos debaixo delas. E eu dizia para esse irmão, então se nós formos aplicar tudo aquilo que está no Velho Testamento, então nós deveríamos também apedrejar os filhos que são rebeldes, né? O sacerdote não deveria passar navalha, né? Não deveria fazer a barba. E tantos outros textos que a Bíblia nos fala. Então é importante você, para fazer uma boa interpretação, como está aqui, como tem aqui diversos princípios, isso com certeza nos poupa de grandes erros, de grandes distorções. Não só em relação ao Velho Testamento, em relação à interpretação de qualquer texto da Bíblia. Nós precisamos sempre interpretar a Bíblia considerando uma série de coisas, o gênero do livro, o tipo do livro, figura de linguagem, metáfora, a hipérbole, né, que são figuras de linguagem, simbologias ou livros proféticos ou livros apocalípticos, simbólicos, tudo isso, o bom intérprete da Bíblia precisa se colocar sempre em humildade diante de Deus, entendendo que nós precisamos deixar as nossas lentes, nós precisamos deixar os nossos pressupostos quando lemos a Bíblia e deixarmos então que a Bíblia interprete a nossa visão de mundo e da realidade, não o contrário, ok? Então esse é um breve testemunho, que Deus possa te abençoar e não desista, continue garimpando, continue estudando a palavra de Deus com temor e tremor, e eu tenho certeza que não vai lhe faltar entendimento
e compreensão das verdades eternas. Deus abençoe a todos.